A queda do templo é o maior sinal para nós. Os apóstolos pedem a Jesus sinais sobre a vinda dele e sobre o fim do mundo. E eu convido vocês para a gente entender esse assunto. Vamos juntos? Olha, como é bom estar aqui, falando aí da escatologia, o assunto que trata sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar falando aqui com cada um de vocês. Eu já agradeço a presença de cada um de vocês que estão aí inscritos no canal. Você que ainda não se inscreveu, está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, porque esses assuntos sobre a vinda de Jesus, ele é um assunto muito, mas muito interessante mesmo. O meu nome é Aldair Feliciano e hoje nós vamos falar sobre a queda do Templo de Salomão, porque é sim um grande sinal para nós nos dias de hoje. Mas nós vamos ler antes da gente entender por que o templo, a queda do templo é um sinal muito interessante para nós. Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 1, 2 e 3. Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. É interessante a gente ler um versículo e analisar o que está acontecendo. Jesus aqui está descendo a escadaria do templo de Salomão, saindo do pátio do templo. Jesus, então, ele se distancia um pouco dos apóstolos, e os apóstolos, então, apertam o passo e procuram ali apanhar Jesus para poder acalmar Jesus. Mas por que, Aldair? Por que você está falando assim? Sim, você precisa ler o capítulo 23, porque você vai ver Jesus bem chateado com os fariseus, com os escribas, com os religiosos da época, com os sacerdotes, com o sumo sacerdote. Jesus, no capítulo 23, Jesus lança várias profecias para cima dos religiosos, para cima dos fariseus. Jesus, então, sai do pátio do templo, larga até os apóstolos para trás. Jesus sai do pátio do templo ali, um pouco nervoso com aquela turma toda. Jesus chama eles, lança para cima deles vários ais, são 7 ais. Jesus fala para eles: ai de vocês, escribas e fariseus. Então, Jesus profetiza algo para cima daquele povo e se distancia dos apóstolos. E os apóstolos, para acalmar Jesus, eles então apanham Jesus e querem mostrar para Jesus a beleza da construção do templo de Salomão. Olha, vamos ver o que vai acontecer. No versículo de número 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Jesus, então, quando os apóstolos mostram para ele a beleza do templo de Salomão, Jesus fala para eles: vocês estão vendo tudo isto? E Jesus continua: eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quando Jesus fala que não ficará aqui pedra sobre pedra, não é aqui em Minas Gerais, aqui em Rio Casca, não é aqui no Rio de Janeiro, não é aqui no Japão, não. Aqui era lá em Jerusalém, na antiga Jerusalém, na antiga Israel, onde tinha o Templo de Salomão. Os apóstolos estavam mostrando para Jesus, não é os prédios que tem aqui em Ponte Nova, aqui em Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro. Jesus está de frente do Templo de Salomão. E os apóstolos querem saber de Jesus, mostrando para ele aquelas belezas do templo. As pedras preciosas que tinha lá no templo, as madeiras de acácia. É uma construção extraordinária. Mas Jesus ali, saindo do pátio do templo, já chateado com os religiosos da época, Jesus então, ao receber essa mensagem dos apóstolos, querendo olhar, mostrar a ele a beleza do templo, Jesus fala para eles: eu garanto a vocês, não vai ficar aqui neste templo pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Por isso que eu digo para vocês que este é um grande sinal para nós. Para nós nos dias de hoje, nós que somos filhos de Deus, que estamos unidos com o Pai, nós precisamos ler a Bíblia com os olhos iluminados e entender a mensagem da Bíblia. A volta de Jesus, ela está ligada com a queda do Templo de Salomão, exatamente. Mas aí você está querendo dizer que Jesus já voltou? Sim, Jesus já voltou. A volta de Jesus não é literal, não é Jesus vir sobre as nuvens. Nós temos vídeo aqui no nosso canal que fala sobre esse assunto. Vir sobre as nuvens é uma figura de linguagem que queria dizer o próprio Deus trazer um juízo sobre uma nação. Assim como ele fez no Egito, ele veio cavalgando sobre umas nuvens, trazendo juízo sobre o Egito. Assim também Jesus falou com o sumo sacerdote.
vocês vão me ver eu sentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta vinda dele sobre as nuvens, a gente às vezes está esperando ele vir nessas nuvens de forma literal, porque nós só olhamos para a Bíblia e entendemos a Bíblia de forma literal, mas não. A Bíblia nós precisamos entender ela de forma espiritual. O reino o qual Jesus estava fazendo parte dele, o reino o qual Jesus estava reinando, era um reino espiritual. Ele mesmo disse, o meu reino não é dessa terra. Então o reino de Jesus não era físico, não era literal, era espiritual. E neste reino espiritual, ele viria levantando uma nação contra outra nação, contra sua própria nação, contra os judeus, trazendo o quê? Um juízo sobre aquele povo, sobre aquela geração dele daquela época. Então a queda do templo está sendo profetizada por Jesus em Mateus 24, no capítulo 2, no capítulo 24, no versículo 2, Jesus está profetizando a queda do templo, resumindo, querendo dizer que isso seria o juízo, porque o templo de Salomão era a relíquia do povo judeu. Então ali a queda do templo seria o fim de todas as coisas, de toda aquela lei dos 600, como que os judeus iriam cumprir, tentar, pelo menos cumprir a lei de Moisés, porque ninguém conseguia cumprir os 613 mandamentos. Era 613 mandamentos, judeu nenhum conseguia cumprir aqueles mandamentos todos. Por isso que Deus veio para cumprir a lei e colocar um ponto final, trazer a graça para aquele povo ser liberto da lei e viver debaixo da graça. Jesus então está falando para eles que a queda do templo iria ocorrer, não ia ficar pedra nenhuma sobre pedra. Jesus diz, olha, no versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então os apóstolos querem saber de Jesus, quando que vai acontecer estas coisas? Por que eu no início do vídeo eu citei aqui o Mateus 23? Porque estas coisas que os apóstolos estão querendo saber de Jesus, diz-nos, quando vai acontecer estas coisas? Estas coisas é o que Jesus estava falando com os religiosos lá no pátio do templo, que está em Mateus capítulo 23. Jesus chama eles de raças de víboras. Jesus fala para eles que a casa deles iriam ficar abandonada. Jesus fala para eles que o sangue dos profetas iriam recair sobre eles, sobre aquela geração, sobre a geração de Jesus. Jesus aqui fala, ao sair do pátio do templo, os apóstolos tentando acalmar Jesus. Jesus, então, quando recebe dos apóstolos o convite para olhar para a beleza do templo, Jesus fala com eles, vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. A queda do templo, hoje, quando a gente olha, você olha para você ver, lá para a cidade de Jerusalém, você não vê o templo mais, o templo de Salomão. Lá hoje, se referindo ao templo, só tem lá hoje uma parte de um muro, um resto de um muro que sobrou, que chama-se Muro das Lamentações. Mas o templo caiu no ano 70, cumprindo-se assim a profecia de Jesus. Jesus profetizou a queda do templo. Jesus falou com os apóstolos, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído, tudo será derrubado. E aconteceu mesmo, com a invasão do general Tito, com o exército romano, invadiram o país de Israel, invadiram a cidade de Jerusalém, colocaram fogo nas casas, queimaram as praças, quebraram tudo e colocaram fogo no templo de Salomão. Cumprindo-se assim a profecia de Jesus, que não ficou pedra sobre pedra. O templo foi totalmente destruído, caiu todas as pedras, virou um monte de lixo, de entulho, foi totalmente destruído, cumprindo-se assim a profecia do próprio Jesus, que diz em Mateus 24, que não iria ficar pedra sobre pedra. Olha, este é o maior sinal para nós. Por que eu digo assim? Os apóstolos queriam saber de Jesus quais serão os sinais da tua vinda. E Jesus fala para ele vários sinais. Nós vamos trazer vídeos no nosso canal aqui, os próximos vídeos, que nós vamos falar sobre os sinais que iam anteceder a vinda de Jesus. Antes da queda do templo de Salomão, iria acontecer algumas coisas. E Jesus fala para eles, Jesus avisa eles. Mas a queda do templo de Salomão seria o ponto final, concluindo-se assim a vinda dele, a parúzia.
A parúzia é a vinda de Jesus, é o juízo sobre os judeus que ocorreu no ano 70. A vinda de Jesus não é literal, Jesus já voltou. A volta de Jesus foi o juízo no ano 70. Olha, você precisa receber esta mensagem, você precisa ler e entender, porque você às vezes está sofrendo muito, aguardando a volta de quem já veio, aguardando a volta de Jesus. E olha, que a volta de Jesus ela está ligada com o fim do mundo, mas nós precisamos entender que mundo é este que iria ter um fim na vinda de Jesus, porque não é o mundo cosmo, não é o planeta Terra, não é aqui em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, ali no Japão, lá no Canadá. Não é todo o planeta Terra que iria ser destruído, porque Eclesiastes capítulo 1, no versículo 4 diz: gerações vai, gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. Para sempre é para sempre. A terra não vai acabar. Assim está escrito dentro da Bíblia. Nós precisamos entender. Olha, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou dessa mensagem, já deixa seu like, porque é muito importante para a gente. E ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo todos os vídeos aí através do YouTube. Olha, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Nós voltaremos em breve.